Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá então, pessoal. Bom, hoje é o nosso 13º Café com Propósito, né? Como está passando rápido, eu sei que pela manhã é um horário muito difícil, 6 horas, né? O pessoal acessar, o pessoal levantar, o pessoal está agora que estou começando a pensar em levantar, né, da cama. Mas tem um propósito fundamental, 6 horas da manhã, que dá para que você possa se encher de esperança logo nos primeiros minutos, né? Nos primeiros momentos, depois que você acorda. É fundamental a esperança para que a gente possa avançar para as coisas que estão adiante e fazer, né, do nosso dia um dia especial, um dia produtivo. E esse é o motivo, né? Esse é o propósito desse programa. Gerar propósito no seu coração. Você possa iniciar o dia cheio de propósito que Deus tem para a sua vida e que o meu tempo aqui possa estar contribuindo com vocês de alguma forma. Esse é o intuito. Essa semana estarei selecionando um dia durante a semana que eu estarei reunindo com o pessoal à noite, deve ser por volta de 21 horas. Fica mais fácil para o pessoal também acessar e eu quero, nesse programa, das 21 horas que eu estarei fazendo à noite, eu estarei sempre abordando um tema de postagens que eu estarei fazendo durante a semana. Por exemplo, no Café com Propósito de agora, eu estarei falando sobre um tema que gerou um pouco de polêmica. Eu sempre faço uma enquete, e com esta enquete, né, com os resultados dessa enquete, que eu escolho durante essa semana, né, que eu estarei fazendo, que eu vou escolher um tema para que a gente possa explorar. O tema de agora, do Café com Propósito de agora, é sobre um post que eu coloquei semana passada, falando assim, aquelas pessoas que recomeçaram encontraram suas forças em suas fraquezas. E eu perguntei, você concorda com isso? 60% das pessoas falaram que sim, 40% das pessoas falaram que não. E eu queria explorar esse tema agora, no Café com Propósito de hoje. Como encontrar forças no meio das fraquezas. Algumas pessoas não entenderam o conceito, algumas pessoas acharam talvez meio radical o tema, né? Como encontrar força nas fraquezas. Mas eu estarei mostrando para vocês, pessoal, no Café com Propósito, que sim, que a maioria das pessoas que recomeçaram precisaram encontrar as forças em meio às suas fraquezas. Embora seja um conceito bíblico, está lá em Hebreus, no capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, e há uma passagem que o autor cita: em meio às suas fraquezas, eles encontraram forças para poder superar as dificuldades. Então, hoje estarei mostrando para vocês como você pode encontrar forças em meio à fraqueza, como recomeçar, né, depois de ter passado por um momento difícil, depois de ter passado por um momento de dificuldade. Mais uma vez, lembrando, pessoal, às vezes eu estou olhando para cá, eu estou direcionando meu olhar aqui para o pessoal do Zoom, e às vezes eu olho direcionando o meu olhar aqui para o pessoal do Instagram, para que você possa entender por que eu fico aqui, né? Parecendo que tem, eu sou aquele cara famoso, né? Estou no estúdio, 2 ou 3 câmeras, mas não é nada disso. Tenho que direcionar a minha atenção para essas duas turmas aqui. Então vamos lá, como eu posso encontrar força em meio à fraqueza? Eu sempre venho com um conceito, né? Aqui no meu caderno de recomeço, pegue o seu aí para que você possa anotar. Você que está me vendo agora ao vivo, você que vai me ver depois, que está me vendo com a gravação, que sempre fica no feed, lá no YouTube, né? Que eu faço questão de colocar também os slides, fica mais fácil para a galera ir entender, para o pessoal poder fazer as suas anotações. Lá no YouTube é Elvis Garcia Oficial. Você vai pegar essa mesma apresentação, só que com slide, com apresentação. Então vamos lá, vamos pegar o conceito, né, de como eu posso encontrar forças em meio à fraqueza. O conceito é o seguinte, pessoal, que a fome me faz procurar por comida
Você parou para pensar? A fome me faz procurar por comida. Quando a fome bate, eu tenho que, de alguma forma, me alimentar, eu tenho que, de alguma forma, procurar por comida. Então, um exemplo aí, a gente vai na cozinha, a gente sai procurando alguma coisa para comer, e se não tem alguma coisa para comer, a gente vai no supermercado, a gente corre atrás. Quem não tem condições de ter uma comida na sua casa, sai, chegam até a pedir aí no supermercado, no semáforo, enfim. A fome sempre nos faz procurar por comida. A sede me faz buscar pela água. De sexta para sábado, né? A gente sempre faz aqui o Shabá aqui em casa, a gente sempre exagera um pouco na comida, sempre me dá sede, e às vezes eu esqueço de levar água para o meu quarto, eu tenho que subir aqui as escadas, vir aqui para a minha cozinha, ter todo um percurso para me poder pegar água. Por quê? Porque eu estou com sede. A sede sempre me faz sair do meu lugar para poder buscar água. E o terceiro que eu quero trazer sobre o conceito desse tema é: a necessidade sempre nos faz entrar em ação. Olha só. A necessidade sempre nos fará entrar em ação. Por isso que o tema dessa live, como encontrar forças na minha fraqueza. Porque justamente nas fraquezas é que nós procuramos recurso para nos fortalecer. É justamente nos momentos de dificuldades é que a gente encontra, ou então, na verdade, a gente se move para encontrar algum recurso para nos ajudar nessas necessidades. Pessoal, há 18 anos, eu sou pastor evangélico, lido com pessoas há mais de 18 anos, como coach executivo há mais de 10 anos, e o princípio sempre é o mesmo. A maioria das pessoas vão para a igreja porque estão passando por alguma dificuldade, estão se sentindo fracos em alguma área, vão para a igreja para buscar recurso, para alimentar a sua vida espiritual. Os empresários, os líderes, né, os empreendedores que entendem que precisam performar mais para alcançar os seus resultados em suas organizações, em seus empreendimentos, normalmente buscam recursos para isso. Procuram os coaches, os consultores, fazem treinamentos, fazem algum tipo de especialização, mas o princípio é o mesmo, pessoal. A espinha dorsal que faz com que alguém saia do seu lugar e vá buscar por recursos, sempre é nos momentos de fraqueza, onde elas se sentem. Não estou aqui, não é uma regra, mas eu posso dizer que com 18 anos trabalhando com pessoas, o que eu vi, 90%, eu falo com propriedade, são pessoas que se sentem fracas no momento, são pessoas que precisam de alimento no momento, tanto para a sua vida espiritual como para a sua vida empresarial, que buscam esses recursos. Então, pessoal, o tema de hoje é como encontrar forças meio à fraqueza. Por quê? Porque sempre quando eu me sinto fraco, é que eu busco a tendência do ser humano, nesses 18 anos buscando, trabalhando com pessoas, sempre quando eu me sinto fraco em alguma hora, é que eu saio para me fortalecer, que eu me movo para a vida, é que eu tento encontrar algo para me fazer ficar mais forte, tanto na minha vida espiritual, como na minha vida empresarial, enfim, desses dois ambientes que eu trabalho há mais de 18 anos, o princípio sempre é o mesmo. Nas minhas necessidades, eu entro em ação para me fortalecer. Então, este é o conceito do tema. Agora, eu quero trazer algumas reflexões para vocês aqui. Olha só, nesse processo, pessoal, de que na minha necessidade eu saio em busca de recursos, eu saio em busca de algo para me fortalecer, eu trouxe aqui 4 reflexões para que você tente, nesse momento,
É claro que nos treinamentos, né, que eu realizo, a gente consegue ter mais tempo, é mais direto, tem toda uma didática que faz com que você coloque isso em prática com maior facilidade. Mas eu vou tentar aqui ser mais simples o possível para que você possa pegar essas reflexões e tentar colocar na sua vida hoje para que, de alguma forma, você possa, no mínimo, ser provocado para entrar em ação. Olha só, os fortes, nesse momento que eu estou falando, que quando eu me identifico que em alguma área da minha vida eu estou precisando de ajuda e que eu saio para buscar essa ajuda, nesse meio, os fortes compreendem isso. As pessoas, às vezes, acham que é sinônimo de fraqueza ir buscar ajuda em alguma área que você se sente fraco. As pessoas, muitas vezes, acham isso. Mas tanto no ambiente espiritual como no ambiente empresarial, organizacional, o que a gente vê, o que a gente percebe é o quê? Que somente as pessoas mais fortes compreendem isso e vão buscar a comida, vão buscar a ajuda. Somente aquelas pessoas que entendem a profundidade disso é que conseguem fazer algo para buscar ajuda para se fortalecer. Ao invés que as pessoas falarem, né? A maioria das pessoas falam, isso aí é sinal de fraqueza, você não precisa disso, né? Você não precisa daqui, você não precisa de um consultor, você não precisa de um coach, você não precisa de um psicólogo, isso é bobeira, é besteira. Mas não, as pessoas mais fortes compreendem as suas fraquezas e saem para buscar ajuda, saem para se alimentar, saem para buscar recursos. Já os fracos julgam. As pessoas mais fracas colocam a culpa nos outros. Eu estou passando por isso, por fome, por causa do governo. Eu estou passando por fome por causa disso, aquilo, outro. Estou passando porque o meu marido é alcoólatra, porque a minha esposa deixa a desejar. Eu estou passando por fome por causa dos meus filhos. Eu estou passando fome por causa do prefeito. Eu estou passando fome por causa da economia. As pessoas mais fracas colocam a culpa em terceiros, colocam sempre a culpa nos outros. Por quê? Porque elas não saem, não têm a disposição para poder buscar o alimento. Sempre a tendência é ficar numa zona de conforto, sempre a tendência é ficar parado e colocando a culpa nos outros. Os frágeis também, sabe o que eles fazem? Eles escondem as suas fraquezas. As pessoas mais frágeis pegam o tapete e varrem as suas fraquezas e colocam essas fraquezas debaixo do tapete e tampa. Não permite que ninguém saiba, não permite que ninguém tenha acesso às suas fraquezas. Essas são as pessoas mais frágeis. Enquanto os fortes compreendem, buscam por comida, os fracos ficam julgando os outros e os frágeis escondem as suas fraquezas, para que outras pessoas não entendam, não percebam, não tenham acesso, que alguma área da sua vida você está passando por dificuldade, que alguma área da sua vida você está se sentindo fraco. Essas são as pessoas frágeis. Agora, vamos voltar para os fortes novamente? Os fortes fazem de suas fraquezas a sua força. Então, eu trouxe essas quatro reflexões para que você tente encaixar essas reflexões na sua vida agora. Quem que você está sendo nesse momento? No momento que você está se sentindo fraco, você se sente forte porque você se impulsiona para buscar a comida? Ou você fica colocando a culpa nos outros? Ou você se sente muito frágil ao ponto de esconder a sua fraqueza? Quem você está sendo nesse momento? Sabe, pessoal, quando eu falo sobre essa questão, principalmente, eu vou falar mais sobre isso depois, pegar mais exemplos. Quando eu escrevi o livro, Quando o Trauma Não Te Mata, eu sabia que ia gerar algum desconforto, até mesmo para as pessoas que me conhecem. Como é que eu poderia me expor daquela forma?
Mas eu fiz questão de me expor, colocar desde ali da minha infância, no lugar onde eu nasci, né, dos problemas que eu sempre tive na minha vida e como eu superei os problemas, como as coisas foram acontecendo, e cada fase, cada dificuldade, eu fiz questão ali de colocar e mostrar, né, para os leitores que na vida nós sempre teremos aflições. Isso é bíblico, Jesus diz. E cada momento de aflição é uma oportunidade de você se fortalecer. Aí, quando veio, né, o que eu chamo de maior desafio da minha vida, que é o tema do livro, Quando o Trauma Não Te Mata, eu usei a minha própria história para encontrar um mecanismo de defesa, para que eu pudesse olhar para dentro de mim e falar, cara, eu sou mais forte disso, eu já superei muita coisa na minha vida, e eu vou buscar recurso para superar essa fase difícil que eu estou passando. Ou seja, enquanto eu fiquei na minha defensiva, chorando, enquanto eu fiquei lamentando, enquanto eu fiquei tentando encontrar culpados, né, para poder trazer aquela autoajuda totalmente errada de se pensar, eu fiquei parado. O trauma realmente me paralisou, me fez esquecer quem eu era, quem eu sempre fui, e fiquei sofrendo, aceitando toda a dor, ingerindo a dor. Mas quando o método SP3 trouxe novamente para mim, né, aquela pessoa que eu sempre fui, desde a infância até os dias de hoje, aquilo me impulsionou, me deu força para que eu pudesse sair do lugar onde eu estava e buscar comida, alimento, para que eu pudesse sobreviver e recomeçar a vida novamente. Eu vi isso muito na minha mãe, eu falo isso no livro. Minha mãe, meu pai eram alcoólatra, teve uma infância terrível, né? Foi abandonado pela sua mãe, o pai dele havia morrido, a mãe dele abandonou, colocou ele na FEBEM, em São Paulo, e ele ficou de 1 aninho até os 19 anos internado na FEBEM, e quando ele saiu de lá, também ele passou por grandes dificuldades, enfim. Minha mãe, pelos traumas que meu pai viveu, ela pagou um alto preço. Ela não tinha conseguido superar isso até ele se converter, mas já no final da vida dele. E o que eu via na minha mãe era o quê? Uma mulher que todos os dias, com o marido ali, vendo o marido desempregado, 3 filhos para cuidar, ela tinha que sair da zona de conforto dela, né, que muita gente coloca esse nome, mas nem sempre que você está vivendo é uma zona de conforto, né? Porque a pessoa parada ali, vendo toda essa dificuldade, é impossível achar que está vivendo uma zona de conforto, mas ela saía para trazer comida para nós. Ela buscava ali, pegava um Avon, pegava um outro produto e saía para poder vender, para trazer algum recurso para a gente se alimentar. Então, essa questão de sair, não colocar culpa no casamento, não colocar culpa na família que não ajuda, não colocar culpa na sociedade, sair e buscar o alimento para alimentar os filhos, isso eu vi na minha infância inteira. Isso é um exemplo, sempre foi um exemplo para mim. Então, o método da SP3 me fez retomar a minha vida. Por quê? Porque diante da minha própria história, eu sabia que eu encontraria força para sair e buscar recursos para superar aquele momento difícil que eu estava passando. Mas enquanto as pessoas ficam julgando os outros, enquanto as pessoas ficam colocando a sujeira embaixo do tapete, simplesmente porque não querem que as outras pessoas vejam as suas fraquezas, os seus problemas, essas pessoas estão ficando cada vez mais fracas, mais frágeis, e cada vez mais morrendo por dentro. Porque normalmente, pessoal, o que acontece é isso. Ao invés de reconhecer a fraqueza e que eu preciso de ajuda, as pessoas escondem isso. É por isso que quem conseguiu vencer, quem conseguiu superar, as pessoas que conseguiram recomeçar novamente a sua vida, elas encontraram forças
em meio às suas fraquezas, porque nos momentos de fome, de sede, elas saem para buscar recursos e se fortalecem, ficam mais fortes para enfrentar as adversidades da vida. O conceito do livro, Quando o Trauma Não Te Mata, está resumido em 2 pilares. Primeiro, o trauma nos faz entender que somos frágeis. As pessoas que sofreram trauma, as pessoas que têm passado por crises, as pessoas que vivem problemas emocionais, crises ou feridas emocionais no passado, quando elas olham para dentro delas, elas se sentem, que são pessoas frágeis. E isso não é ruim, porque o trauma nos faz perceber o que a gente não percebia. Aconteceu isso comigo. Sempre me achei muito proativo, muito forte, muito dinâmico, uma história realmente de superação, mas quando aconteceu aquele trauma que me parou por um tempo, eu percebi aquilo que eu não tinha percebido, que existia áreas da minha vida. Olha só como isso é forte, pessoal. Que existia áreas da minha vida que eu ainda precisava fortalecer. O método FP3 fez isso. Olha, Elvis, existem áreas na sua vida que nesses anos e anos de superação você ainda não tratou. Você ainda é frágil. Você ainda precisa buscar alimento. Você precisa se fortalecer nesta área. Então, pessoal, as pessoas que conseguiram recomeçar por meio das suas fraquezas são pessoas que entenderam que ser forte, são pessoas que entenderam que ser forte é fazer das suas fraquezas um meio de buscar alimento, que ser forte é compreender as suas necessidades, que ser forte é buscar recursos para ficar, diante de uma fraqueza momentânea, ficar forte, reconhecer as suas necessidades, reconhecer as suas fraquezas e se fortalecer dia após dia. Vamos para o contexto bíblico. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 1 e 2, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Vou pegar só 2 versículos. Mas nesse momento, onde Jesus chega e vai para o monte, conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, ele reúne o pessoal pela primeira vez, ele começa a falar de coisas que aquelas pessoas ainda não tinham ouvido. Ele fala sobre como são bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino de Deus. Espera aí, pobres de espírito? Eu tenho aprendido que eu tenho que ser forte em espírito para poder ter acesso ao reino de Deus. E Jesus vem e fala como são felizes aquelas pessoas que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando Jesus está falando que são pobres de espírito, não estou falando dessa questão de ser pobre, de não ter o que comer, de viver uma vida pobre, de viver uma vida miserável. Não. Jesus está falando que todas aquelas pessoas que se acham fracas espiritualmente têm fome de se fortalecer. As pessoas que se acham muito bem espiritualmente, falando, eu sou forte espiritualmente, eu estou indo na igreja, eu estou isso, aquilo, outro, são aquelas pessoas que não identificam as suas fraquezas. Mas enquanto as pessoas pobres de espírito, como Jesus fala, são aquelas pessoas que todos os dias percebem que precisa de mais. Os pobres de espírito, só que Jesus está falando, são aquelas pessoas que não se saciam, aquelas pessoas que sempre querem mais de Jesus. Deles é o reino de Deus. E Jesus diz, bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. Olha só. As pessoas acham que chorar é sinal de fraqueza. Mas a Bíblia diz que aqueles que choram encontrarão consolo. Por quê? As pessoas que choram buscam por consolo. Aquelas pessoas que se acham fortes, elas não buscam por consolo. Elas não se preparam. Elas não acham que não precisa de ninguém.
Elas acham que a vida sempre vai continuar sendo assim. Então, elas esquecem aquilo que o próprio Jesus havia falado, que no mundo tereis aflições. E quando a aflição bate, pessoal, muitas vezes derruba pelo simples fato dessas pessoas não se prepararem para poder enfrentar o dia mau, a aflição que todos um dia irão passar. Então, o que Jesus está falando aqui? Que é na fraqueza que a gente encontra força. Mas quando a gente, para que a gente possa diagnosticar que somos fracos em alguma área, a gente tem que ser humilde. A gente tem que reconhecer sempre. A gente tem que buscar esse alimento para superar essa fraqueza sempre. Mas ignorar isso é uma loucura. Porque nos dias que nós estamos vivendo, pessoal, cada vez mais vamos enfrentar as dificuldades da vida, porque isso também é um conceito bíblico. Mas as pessoas fortes são aquelas pessoas que conseguem deixar de lado. São aquelas pessoas que conseguem olhar para dentro dela, olhar para o espelho da sua alma, identificar as áreas que elas precisam se alimentar. Ter fome e tem sede de se fortalecer dia após dia. Esses são os pobres de espírito. Esses são as pessoas que choram, que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, que são deles o reino de Deus. Paulo também fala isso, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Olha que interessante. O maior de todos os apóstolos, aquele que mais escreveu, aquele que mais teve revelações, aquele que conseguiu potencializar mais o chamado ministerial. Ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, ele externa, olha só, pessoal, tudo aquilo que eu tenho falado para vocês aqui, você pode encontrar nesse versículo, nessa passagem, que um dos maiores líderes do Novo Testamento, para mim, o maior, deixou escrito. Olha o que ele fala lá, ó. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Um homem forte, ele não tem nenhum tipo de problema em externar aquilo que ele está passando internamente. O homem forte, ele não tem nenhum tipo de problema de demonstrar suas fraquezas e buscar recursos para se fortalecer em meio às suas fraquezas. O maior dos apóstolos disse, é quando eu estou fraco, é que eu me sinto forte. Por quê? Porque é onde eu busco mais a Deus, é onde eu busco mais o alimento, é onde eu busco mais os recursos, é onde que eu vejo, que eu faço uma análise, que eu estou precisando de ajuda, é onde eu procuro me fortalecer e me preparar para os momentos de dificuldades na minha vida. Então, pessoal, as conclusões dessa live é que o recomeço é uma forma de trazer você de volta para a vida ainda mais forte, porque quando você reconhece, só o fato de você reconhecer que você precisa recomeçar já mostra que você tem necessidade de algo, já mostra que você está buscando por algo para se fortalecer. Você está se expondo de dentro para fora, isso não é nenhum problema, porque as pessoas fortes fazem isso, elas não têm nenhum tipo de problema com isso, em externar aquilo que está atrapalhando elas por dentro de avançar e de ser feliz. Uma outra conclusão é que no processo do recomeço posso aprender, selecionar o que deu certo, o que deu de errado e continuar a vida melhor preparado. Ver o que deu certo no meu casamento, o que deu errado no meu casamento. Se eu tiver que recomeçar novamente o meu casamento, eu vou recomeçar. Se eu tiver que recomeçar com uma outra pessoa, eu vou recomeçar, mas eu vou pegar o que deu certo, o que deu errado e vou continuar a vida, sendo ainda mais forte. Vou reconhecer as minhas fraquezas e isso vai me deixar ainda mais forte, porque eu não reconheço das fraquezas, eu consigo buscar alimento para me fortalecer. No processo do recomeço, eu posso entender sobre as minhas fragilidades.
E uma pessoa forte, ela não esconde a fragilidade. Ela busca recursos para fortalecer. Ela busca recursos para poder se alimentar. E então ficar cada vez mais forte na caminhada da vida, no processo da vida, né? Nessa questão que eu sempre falo, não faça da sua vida um ponto final. Coloque a sua vida como se fosse uma maratona. Coloque a sua vida como se fosse uma caminhada, que todos os dias você vai precisar se alimentar para continuar, para desenvolver, para alcançar as coisas que estão adiante, para ser feliz. E os fracos são aquelas pessoas que escondem a sua fragilidade. Os fortes não escondem. Eles fazem questão, no processo da vida, de externar a sua fraqueza e de buscar ajuda. É por isso que eu quero fechar agora com o tema, né, do post que gerou polêmica. A maioria das pessoas que recomeçaram buscaram as suas forças em meio às suas fraquezas. Para isso, elas já se demonstraram sempre que elas eram fortes, porque somente os fortes externam aquilo que está dentro delas. Somente os fortes reconhecem que precisam de ajuda. Somente os fortes não têm nenhum tipo de problema em mostrar o seu interior e procurar ajuda para se fortalecer, alimento para cada vez mais ficarem mais fortes e avançarem na vida para alcançarem a tão sonhada felicidade. Ok, pessoal? Quero terminar aqui esta live dizendo que para tudo existe uma razão. Para tudo existe uma razão. Pense nisso. Pense nisso. Olhar para dentro de você e encontrar algum tipo de fragilidade, de fraqueza, e externar isso e procurar ajuda é sinal de ser forte, uma pessoa forte. Que nesse dia, Deus possa te abençoar e que você possa, no mínimo, ter entendido que o âmbito desse processo de recomeço, quanto mais eu me sinto fraco, é que eu vou me sentir mais forte, porque eu vou procurar ajuda e eu vou vencer, eu vou superar, eu vou fazer com que a minha vida se torne algo muito mais produtivo do que foi até os dias de hoje, ok? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e você possa, nesse processo, se fortalecer todos os dias para encontrar a felicidade que você tanto anseia e que você merece, porque está escrito na palavra que você nasceu para ser feliz. Deus abençoe e até a próxima.